Olá, tudo bem? Olha só, mais uma vez, com toda a paciência do mundo, principalmente para os aluninhos de quinta série de radiestesia, vou repetir, para os aluninhos de quinta série de radiestesia, que ainda estão na tabuada, que pergunta para pêndulo, né? Que pêndulo fala. Olha só. Biometria, biômetro de Bovis, esse que você está vendo aqui na tela. Muito se fala sobre essa régua, sobre esse gráfico, sobre esse modelo de análise. Tá? O que é que você precisa saber dessa régua? Tá? O que é que você tem que saber dela? Tá? Assim como um termômetro mede a temperatura, eu vou repetir o texto dos mesmos vídeos que eu tenho falado anteriormente. Tá? Vamos lá. Assim como um termômetro, tá? Ele mede a temperatura, termômetro de temperatura ambiente. O que ele faz? Ele mede temperatura de alguns graus abaixo de zero até alguns graus acima de 50, 60 graus. Quanto varia a temperatura na superfície da Terra. Então, eu não vou usar um termômetro que mede temperatura de caldeira, que mede temperatura dentro de um reator nuclear, para usar na minha casa aqui para medir temperatura ambiente. Né? Tá claro isso para você? Cada um dos instrumentos e cada uma das escalas de medida se prestam para uma determinada função. Okay? Então, se eu fosse utilizar um relógio, o relógio que a gente usa aqui, o relógio para medir o tempo durante o dia. Tá? O dia tem 24 horas. Você já imaginou se eu fosse usar um relógio que mede em anos-luz? Olha que coisa bonita, que coisa moderna. Tem um relógio. Quantos são tantos anos-luz? Olha que coisa estúpida, coisa mais imbecil. Tá? Cada uma das coisas são utilizadas, cada uma das escalas, cada um dos instrumentos de medida, eles se prestam especificamente para você fazer a medida que aquela situação, que aquele sistema determina que assim o seja. E o biômetro de Bovis não é diferente. É uma escala. Essa escala está limitada entre 0 e 10.000 angstrom. E por Deus do céu, pela milionésima vez, biômetro de Bovis, ele não mede energia. Energia é dada em joule, energia é dada em watt, energia é dada em eletronvolt. Energia é a capacidade que um sistema tem de realizar um trabalho. Tá? Então não passe vergonha, não seja estúpido, não seja imbecil. Repito, não passe vergonha. Energia não tem plural, não é energias. As energias. Tá? E aquela estupidez de energia positiva, energia negativa, a energia que está boa, a energia que está ruim. Tenha paciência. Seja um pouco mais... saia da quinta série. Saia da quinta série de uma vez por todas. Tá? Tem professor que dá aula só de quinta série. Está tudo certo. A pêndulo fala, a pêndulo responde. Tá? Para ele ainda tem energias positivas e negativas. Energia boa, energia ruim. Você está na universidade, cara. Você está fazendo pós-graduação. Você é um radiestesista de elite. Você é um radiestesista de alta performance. Eu estou falando para aqueles que não são os meus alunos, para aqueles que não estudam comigo. Porque os que estudam comigo estão passando vergonha junto comigo agora, aqui nesse momento, né? Vergonha alheia. De estar passando, tendo que me ouvir isso aqui. Tá? Eu estou falando, repito, para você, que é da quinta série ainda. Vamos lá. Então, o biômetro, ele mede o grau de vibração de um ambiente. Como aquela medida é dada em angstrom, 10 a menos 10 metros, tá? É uma medida de comprimento, ali cada um dos espaços da escala, eles estão subdivididos em angstrom. Tá? O melhor seria se fosse em nanômetro,
10 a menos 9 metros. Como a medida angstrom ela ficou usual no âmbito das micromedidas, medidas submúltiplos do metro, então ela acabou ficando usual para que ela pudesse ter ela foi aceita no meio técnico-científico para medidas, para submúltiplos do metro em espaços, em medidas bem pequenininhas. Então, esse bem pequenininho que nós percebemos no mundo em que vivemos é o chamado mundo cromático. Que é o mundo cromático? É o mundo que nós percebemos do universo à nossa volta. Tudo que você enxerga à sua volta, tudo que você enxerga, não é o que você percebe. Olha aqui para mim, enxerga, o que você vê, aquilo que tem forma, aquilo que tem constituição, tá? Está imerso em padrões vibratórios frequenciais que vai de aproximadamente 470 nanômetros, ou 4.700 angstrom, até mais ou menos 6.500, 6.800 angstrom. O que é 4.700? É onde começa ali o limiar entre o violeta e o ultravioleta. O que é 6.800 angstrom? Eu estou acostumado com nanômetro. 680 nanômetros ou 6.800 angstrom. 7.000 angstrom. Você está ali no limiar do vermelho e do infravermelho. Tá bom? Então, tudo que você enxerga, tudo que você vê no mundo manifestado está restrito entre esse estado de padrão frequencial. Tá? E este padrão frequencial tem um comprimento de onda que vai do infravermelho ao ultravioleta, ou do ultravioleta ao infravermelho, e cujo comprimento de onda está limitado entre 4.500 e 7.000 aproximadamente. O que tiver abaixo de 4.000, nós estamos falando já de micro-organismos, estamos falando de elementos de estruturas celulares. O que nós estivermos falando acima de 7.000, nós já estamos falando de onda de calor, já vamos subindo para padrões de radiação, padrões de radiação térmica intensa e assim por diante. Então, esse é o olhar que você precisa ter para essa escala de medida. Então, quando você encontra, eu estava num ambiente e a energia estava em 50.000 angstrom. Imbecil, tonto. Estou falando uma bobagem do mundo. Está falando a maior estupidez do mundo. Tem nada a ver. Eu estive numa igreja lá no interior da França, um lugar bucólico, um lugar romântico, um santuário. Eu medi, deu 70.000 angstrom. Estúpido, idiota, tonto. Está falando a maior bobagem do mundo. Tem nada a ver. Porque aquilo ali é outra coisa completamente diferente. 70.000 angstrom. Eu já estou falando em matéria condensada. Estou falando em matéria condensada já. Deixa de ser estúpido. Deixa de ser tonto. Vamos lá? Então, quando você entra em um ambiente e faz uma medição e você percebe que os padrões vibratórios daquele ambiente estão num valor 5.800, 6.000 angstrom, significa que o comprimento de onda dentro daquele contingente vibratório de tudo aqui, a sala, a cozinha, a recepção de uma empresa, o chão de fábrica, de uma indústria, está ali dentro desse padrão vibratório. Eu dei esse exemplo, mas eu posso passar para outros. Tá? Eu vou pegar esse exemplo, ele está entre 5.800 e 6.100. Você percebeu? A condição vibratória, a condição frequencial daquele ambiente está nesse nível, está nesse padrão. Então, o que você pode dizer a respeito disso? Que este nível vibratório é um nível adequado
para que a condição biótica, por isso é biômetro, que a condição biótica é legal, é favorável, é razoável, está dentro de padrões aceitáveis para uma permanência prolongada naquele ambiente. Se, por outro lado, você encontra padrões abaixo de 5.500, ou seja, nós estamos lidando com padrões vibratórios próximo do azul, do violeta, ultravioleta. Eu estou indo para esse lado do campo frequencial. Este nível vibratório favorece, leva a biologia para um ambiente um pouquinho mais restritivo, mais pletórica, menos ativa, tá bom? Entretanto, se nós estivermos com um padrão vibratório, cujo comprimento de onda está lá em 6.200, 6.500, 6.600 angstrom, que é quase que 100% dos locais auspiciosos que você mede, tá? Passou de 7.000, você já está. É uma condição especialíssima. Especialíssima. É muito pouco provável que você encontre lugares com mais de 7.000 angstrom, 8.000, 9.000. Está fora da escala. Está fora da escala. 8.000, 9.000 é chamado infravermelho longo. 7.500, 7.600 é já chamado infravermelho longo. Já estou entrando em ondas de calor, em ondas térmicas. Tá legal? Você vai numa forja, por exemplo, você vai em um ambiente onde tem uma fornalha, você vai num ambiente de uma siderúrgica próximo do forno, você vai medir a condição, vibratória no local, você vai encontrar cerca de 8.000, 9.000. E ali não é uma igreja. Ali não é um santuário. Ali não é um Stonehenge. Ali não é um Machu Picchu, seja o que for. Você está perto de uma caldeira, o ambiente está vibrando em torno de 7.000, 7.800, 8.000, 8.200 angstrom. É isso que você está medindo. É condição vibratória. Não é energia, pelo amor de Deus. Não é energia. Então, se você encosta em padrões frequenciais por volta de 6.000, 6.500, 6.800, você está numa condição, como eu já falei anteriormente, ali você já está numa condição onde a dinâmica biológica é mais intensa. É muito mais intensa. Pega uma praia, por exemplo, uma praia numa manhã escaldante de verão. O que você vai medir naquela praia? Está lá uma praia bonita, gostosa, o mar batendo gostoso, as ondas legais e tudo, as pessoas transitando para lá e para cá, a praia bonita, com uma brisa leve, a temperatura por volta de 35 graus. Você vai medir o índice biométrico ali, você vai chegar em 7.300, 7.400. Por quê? Porque tem muita incidência de infravermelho longo, por conta do calor. Existem as radiações ultravioleta provenientes do Sol naquele momento? Claro que sim. Então, se você for chegar próximo do meio-dia, 1h30, você vai ter problema de medir, de fazer a sua medição. Porque, ora, você tem um potencial intenso de calor ali e, ao mesmo tempo, você tem radiação ultravioleta emanando do Sol. Porque não tem filtragem. O que você vai medir ali, então? É saudável? Não é saudável? Se você não entende o que está escrito naquela escala, não adianta. É a mesma coisa que eu te der um relógio analógico e pedir para você, e pergunta a temperatura para aquele relógio. Olha para um termômetro e pergunte as horas. É isso que você está fazendo. Quem que está fazendo isso? A turminha da 5ª série. Os professores que são os experts, que são os mestres, que estão falando esse monte de bobagem. Por favor. Por favor. Então, isso aqui eu já expliquei isso aqui dezenas de vezes. Se você está no meu canal, está assistindo meu canal, você já deve ter ouvido eu falar isso aí repetidas vezes. Mas não adianta. A pessoa vem, teima, e aí o que eu vou fazer?
Você está estudando. Se você é meu aluno, você sabe que eu repito isso insistentemente. A hora que você começa a cair no teu ambiente de paz e de serenidade, você começa a refletir sobre o que você está estudando, você começa a refletir sobre as suas análises, sobre o seu diagnóstico, o que começa a acontecer com você? Você começa a produzir conteúdo. Você começa a se interessar pelos resultados que você está obtendo. Vou repetir, você começa a se interessar pelos resultados que você está obtendo. E quando você está obtendo resultados, a próxima etapa é produzir conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu vou agora fazer vídeo. Pode ser? Ótimo, legal. É o que eu estou fazendo aqui com você. Então, produzir conteúdo é produzir material técnico, produzir material científico. É tirar algumas conclusões com base no conhecimento, com base na ciência. Se você não tem essa pegada, sinto muito, cara. Tá errado. Tá errado. Sinto muito. Sinto muito. Então, dentro do âmbito da biometria, você vai encontrar esse espectro de medição, já falei aqui, e é provável, inclusive, que você encontre algumas réguas de biômetro, e eu falo isso porque são palestrantes, hein? São pessoas que dão palestras, são pessoas que participam de eventos, e eles apresentam essa régua e com tudo isso errado, com questões absolutamente fora de qualquer propósito. Então, a escala cromática embaixo da escala de comprimento de onda, por exemplo, invertida. Eu falei isso com um cara uma vez, ele riu na minha cara, eu dei meia volta e fui embora, porque provavelmente ele não sabia o que eu estava falando, tinha a menor noção do que eu estava falando, e achou que eu queria me intrometer na vida dele. Eu falei, não, corrige, afinal de contas você tem aluno, você é professor, não corrige, está errado, muda aqui, faz assim que fica certo. Você está falando com engenheiro, olha aqui para mim, você está falando com engenheiro, com físico, uma pessoa que estuda sobre esse assunto. Então eu estou te dando uma dica técnica para que você contribua com o seu aluno. Bom, enfim, não é nem professor de quinta série, isso aí é sei lá o que possa ser essa criatura, tá? E não tenho absolutamente, eu não tenho por essa pessoa o menor respeito. Você tem que respeitar a opinião dos outros. Peraí, eu tenho que respeitar a verdade, não é a opinião dos outros. Se tem uma opinião equivocada, eu vou dizer para você, tá errado. Mas você não me respeita? Não, claro que não. Tá falando bobagem? O respeito tem que ser pela verdade. Você não precisa destratar a pessoa. Você não precisa torná-lo uma coisa execrável e tudo. Não toque, escuta, bicho, olha só, vem cá. Tá errado isso que você está falando, cara. Presta atenção, deixa eu te mostrar aqui. Isso não é convicção. Isso é ciência. Se você ainda continua fazendo desse jeito, o que eu posso dizer para você? Tá? Você vai cair no ridículo. Isso é vergonhoso para você. Bom, então, com relação ao aspecto da biocompatibilidade agora. Bom, hoje o dia está frio. O dia que eu estou gravando, estou aqui em Florianópolis hoje, o dia está muito frio. Tá? E esse tempo frio me obriga a criar uma condição biológica adaptativa. Eu estou aqui com um moletom, né? O moletom da Nuit Concept, uma empresa que faz as nossas confecções, inclusive. Né? Então, estou aqui hoje, está meio encarangado aqui, porque o dia está frio. E a partir do momento que eu coloquei esse moletom, eu estou me sentindo extremamente confortável. Você está fazendo propaganda? Quem sabe um dia a gente vai falar mais sobre essas questões, tá? Mas tudo bem. Estou aqui, estou confortável, um moletom gostoso, peluciado, clima está frio, abrigado do vento, tranquilo, né? Então isso tudo faz com que mesmo o ambiente estando frio, com um padrão vibratório bem ali, hoje aqui o ambiente está por 4.800, 5.000, né? Beirando isso aí em termos vibracionais, em termos de biometria, eu criei as condições adequadas para ser
compatível com o ambiente. Se eu estivesse hoje com uma camiseta regata, sem camisa, o dia está frio, está úmido, o que ia acontecer comigo? Eu ia me colocar numa condição incompatível biologicamente, a minha biologia estaria incompatível com o ambiente. O que pode acontecer? Uma reação natural do organismo. Ele vai começar a produzir mais fluidos, vai fechar os poros, vai começar a criar uma condição inflamatória a ponto de produzir, por exemplo, uma gripe ou resfriado. Beleza? Se tiver algum micro-organismo voando aí pelo ambiente, ele provavelmente seria agredido, seria atacado por isso. O que eu estou fazendo? Estou mantendo a temperatura do corpo acima da temperatura do meio que eu vivo. Eu estou aqui em um ambiente, eu estou em condições compatíveis com o ambiente. Estou agasalhado, estou seco, muito embora o ambiente esteja frio e úmido. Tá? Então, o que você tem que entender a respeito dessa questão de biocompatibilidade? Dois fatores precisam estar de acordo para que haja uma condição biótica adequada. Então, você tem, via de regra, uma temperatura com uma umidade relativa do ar adequada, uma temperatura ambiente por volta de 22, 27 graus, 25 graus, não sei qual é a temperatura adequada para você, tá? Em que você consiga viver confortavelmente, então você vai perceber que o índice biométrico está de acordo com a tua biocompatibilidade, certo? Então, o que acontece? Eu vivo muito bem aqui, perfeitamente bem aqui, tá? Se você fosse, agora vou te dar os dois, vou te dar 4 exemplos agora, 4 exemplos para que você entenda. Você consegue compreender que da forma como eu estou aqui, hoje é um dia frio e úmido, eu estou agasalhado e seco. O dia aí fora está com um índice biométrico baixo, por volta de 5.000, 5.100. Tá? O dia hoje aqui, o ambiente hoje aqui, se você for medir, vai dar isso. E eu estou, você acha que é um ambiente legal? Você concorda comigo que está úmido e frio? É um ambiente propício ao desenvolvimento de uma patologia inflamatória respiratória? Você concorda com isso? Tá? É natural. Você que é terapeuta, você sabe o que eu estou falando. É o meio frio e a umidade como um fator patogênico. Tá certo? Ok? Agora, eu estou neste ambiente, eu estou compatível com este ambiente, eu estou com o meu corpo seco, estou agasalhado, calçado e com proteção de pescoço, para evitar o ataque de vento através da vesícula biliar, né? VB20. Tá muito bem agasalhadinho aqui, muito bem tranquilo. Eu vou passar o dia numa boa, tranquilo, vou me alimentar adequadamente, vou tomar um caldo, fazer um chimarrão, assistir um filme, e o ambiente está com uma biometria lá embaixo, tá? Inadequada, não é a média. Mas eu estou, a minha biocompatibilidade com o ambiente vai ser próximo de 80% a 90%. Eu estou biocompatível com este ambiente. Tá certo? Segundo exemplo. Este é o dia úmido e frio, que eu já desenhei o dia hoje para você. E você me visse de camiseta regata ou sem camisa, de short, de bermuda, de chinelo ou descalço. Qual é a minha condição? O ambiente é um ambiente patogênico e eu estou exposto a este ambiente. Tá? O frio, estou exposto ao frio e à umidade. Como é que eu estou? A minha biocompatibilidade com esse ambiente é baixa. Eu posso ter uma biocompatibilidade ali de 30%, 20%. Eu estou incompatível. A minha condição é incompatível com aquele ambiente. O que pode acontecer? Repito, pode acontecer um processo inflamatório, pode acontecer um processo, uma agressão de um agente patogênico externo, tá? De um micro-organismo qualquer, e aí acontecer, repito, uma gripe, um resfriado, só para não ser prolixo. Tá certo? Então esse é o segundo exemplo.
Terceiro exemplo. Eu estou em um ambiente onde existe um grau de um nível vibratório por volta de 7.500 anos. Tá? Onde eu estou? Onde eu estou? Numa praia, por exemplo, às 10 horas da manhã. Numa manhã escaldante de verão. 7.000 e poucos anos. Existe ainda a proteção dos raios ultravioleta vindo do Sol, existe uma baixa incidência de ultravioleta, mas existe uma grande incidência de raios infravermelhos. Então está muito calor, está muito quente, tá? E eu estou na praia agora com essa roupa. Estou na praia com essa roupa. Estou de sapato, meia, calça jeans e moletom por baixo, tá? Estou de capuz, né? Tô aqui de capuz, fechado. Estou na praia agora, tá? Com essa roupa. Não, deve ser uma visão estúpida, né? Sou um imbecil. Então, estou com essa roupa na praia. O que está acontecendo comigo? A temperatura do meu corpo está subindo violentamente. Eu estou perdendo líquido. Eu estou me desidratando severamente. Eu não estou nem tomando água ainda. Muito embora eu esteja com um nível biométrico elevado, em torno de 6.800, 7.000 ângstrom, tranquilo, um índice biométrico legal, bacana, são 10 horas da manhã, 9h30. Ah, o que está acontecendo comigo? Eu estou incompatível com o meio. Então, a minha biocompatibilidade, se você for medir, a minha biocompatibilidade está ali, entre 30, 20, sei lá, 40. Ela vai diminuindo na medida em que eu vou me desgastando por conta disso. Tá? O que seria o legal, por exemplo? Estou na praia, estou num ambiente de alto índice biométrico, um valor onde existe uma grande possibilidade de produzir ativação ativação biológica. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou adaptado àquela coisa, estou hidratando bem o corpo, estou dando um mergulhozinho no mar a cada meia hora, estou hidratando o corpo com água, tomando um suquinho ali, estou abrigado do sol direto, estou debaixo de um guarda-sol, enfim. O que está acontecendo comigo? Se você for medir a minha biocompatibilidade naquele momento, a minha biocompatibilidade vai estar entre 80% e 90% com aquele ambiente. Então, esses 4 exemplos denotam para você, denota para você exatamente isso que eu estou tentando te explicar. Primeiro, biômetro não mede energia, biômetro mede comprimento de onda. Tá? Cada comprimento de onda está adaptado a uma condição, principalmente, uma condição térmica do ambiente. Vou repetir, principalmente a uma condição térmica do ambiente. Existem outros fatores que, quando você estuda lá no nosso programa de radiestesia de alta performance, quando você estuda comigo para ser um radiestesista de elite, você entende, você percebe isso adequadamente, tá certo? Então, eu estou tendo a oportunidade de falar isso também para os meus alunos, nesse momento agora. Você sabe que você já ouviu isso lá no nosso programa de treinamento. Eu estou sendo agora um pouco mais relaxado aqui para poder falar isso aí até com um pouco mais de agressividade, porque é tão insano as teimosias e, mais do que tudo, as convicções desses, eu não posso chamar isso de professor e tampouco de instrutor, dessas pessoas que se colocam na condição de instrutor de radiestesia e insistem em falar esse monte de merda, esse monte de bobagem. Tá bom? Então ficou claro para você essa questão da biocompatibilidade, essa questão da biometria, utilizando tanto o índice de biocompatibilidade, quanto o índice biométrico, biômetro Bovisi-Simoneto, que tem essa sacada de circunscrever entre 4.000 e 7.000 a condição biótica do mundo em que nós vivemos. Está falado isso? Está claro isso para você? É provável que eu venha falar isso novamente? Não tenha dúvida que sim. Porque o que tem de maluco aqui, o que tem de pessoas que são incautos e falam
com a maior tranquilidade, com a maior serenidade. Não é que essas pessoas sejam ruins. Elas não sabem o que estão falando. Estão na quinta série ainda. Estão com os mesmos professores de quinta série. E estão repetindo coisas que não é mais coisa de quinta série. É coisa avançado. Você tem que ter um olhar de pós-graduação, um olhar de elite, de alta performance. É isso que eu estou fazendo com você, é isso que eu faço com os meus alunos, é isso que eu faço com quem estuda comigo. Tá bom? Grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.